Imagine só, há centenas de anos atrás, um profeta, um homem chamado Joel, escreve a respeito do derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento não iria acontecer somente sobre os reis, somente sobre os sacerdotes, mas seria sobre todas as pessoas. Anos e anos se passaram e ninguém viu isso acontecer. Até o dia que um grupo de pessoas está reunido em um só lugar e a profecia que estava só no papel entra para a história. Seja bem-vindo ao livro de Atos dos Apóstolos. Nessa série de vídeos eu estou te ensinando a entender a Bíblia de maneira descomplicada. Por isso, se você está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações aqui através do sininho e curtir esses vídeos para que possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, nós já estudamos o capítulo 1 inteiro do livro de Atos, que está aqui na nossa playlist de estudo de Atos dos Apóstolos. Já estudamos também metade do capítulo 2 até o versículo 13 e hoje nós vamos completar esse capítulo tão poderoso do derramamento do Espírito Santo. Nós vimos até aqui, então, que o Espírito Santo foi derramado ali por aquele grupo de pessoas que estavam reunidas num cenáculo, num lugar em comum ali. Até então não era a igreja, a eclesia ainda, eles estavam dando início àquilo que hoje nós chamamos de igreja. O Espírito se derrama sobre eles, eles começam a falar em outras línguas. Já vimos também que essas línguas são línguas idiomáticas. Eles falaram em línguas ali em que as pessoas que estavam ali para celebrar a festa de Pentecoste de todas as nações, cada um deles escutava sobre as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Foi um derramar espiritual ali, um derramar sobrenatural também do Espírito Santo sobre aqueles homens. E então, depois de ser derramado o Espírito Santo, mais uma vez se levanta Pedro, no versículo 14. Entre os 11, nós já vimos no capítulo 1 que Pedro era como um líder ali no meio dos apóstolos, porque Jesus já havia dito para ele que sobre aquela rocha iria ser fundamentada a igreja. Então Pedro mais uma vez se levanta no versículo 14 e diz o seguinte: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aqui Pedro vai começar a dar um discurso explicando o que estava acontecendo. Aqueles homens que estavam ali de todas as nações olharam para aquele povo falando em outras línguas e, por mais que era algo sobrenatural, eles pensaram, eles estão embriagados, eles estão bêbados, a essa hora do dia eles já estão embriagados. Então Pedro vai explicar o que estava acontecendo. Aqui ele direciona o seu discurso tanto aos judeus como aos gentios também, às vezes judeus piedosos que estavam ali de todas as nações. Porque Pedro diz, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Então Pedro faz um discurso geral e ele diz, esses homens que estão aqui não estão embriagados, como vocês estão pensando. O que ocorreu foi o que está escrito por intermédio do profeta Joel. E aqui ele reproduz a profecia de Joel 2:28, que nós conhecemos muito, que nos últimos dias o Senhor derramará o Espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. E nós vamos dividir essa profecia em duas partes. A primeira delas, a primeira parte da profecia que Pedro fala, até aqui no versículo 18, é o derramamento do Espírito sobre todos. Não agora sobre alguém específico, um grupo específico, mas sobre todos. E uma segunda parte dessa profecia é os sinais cósmicos dos últimos tempos, Que ele diz no versículo 19, eu mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, fogo, vapor de fumaça. Fala que o sol vai se transformar em trevas, a lua em sangue. Aqui nós damos uma pausa. Pedro aqui, ele diz que começou o cumprimento da profecia de Joel 2. E o que é interessante nós entendermos aqui? Que Pedro está dizendo para aqueles homens que o que está acontecendo ali não é uma embriaguez, não é algo humano, mas é o cumprimento de um profeta, que eles conheciam bem essas profecias do Antigo Testamento, do profeta Joel. Na teologia, você vai ouvir muito sobre o já e o ainda não. Geralmente tem algumas profecias que elas tiveram já o seu cumprimento nos tempos bíblicos, mas às vezes parte da profecia está predita para o fim dos tempos. É o que acontece aqui em Joel 2:28. Muitas pessoas dizem, agora nos últimos dias o Espírito será derramado. Não, o Espírito já foi derramado. Em Atos 2 você tem o cumprimento dessa primeira parte da profecia. Pedro está dizendo,
Isso que aconteceu agora, esse tanto de gente falando em outros idiomas sobre a grandeza de Deus, esse poder sobrenatural que vocês viram, é o cumprimento da parte da profecia que Joel disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Mas a segunda parte dessa profecia não foi cumprida ali em Atos 2, mas será cumprida quando Jesus estiver voltando, que é a parte cósmica, né, que nós chamamos dessa profecia, que é as questões da natureza, onde o sol realmente ele se converterá em trevas, a lua em sangue. Por isso, nós temos que tomar cuidado, principalmente se você prega, se você é um pregador da palavra, em você dizer, olha, a profecia de Joel está se cumprindo nesses dias, o Espírito está sendo derramado, os jovens estão tendo visões. Amém, mas não começou agora. Essa profecia foi cumprida ali em Atos 2. Ela se estende até os dias de hoje. Aqueles que desejam receber o Espírito é derramado. Hoje nós vemos homens, mulheres, ele até diz aqui filhos e filhas, homens, mulheres têm dons, têm visões. Amém por isso. Mas essa profecia não está se cumprindo agora, essa profecia foi cumprida ali em Atos 2. O que está para se cumprir dessa profecia de Joel é os sinais cósmicos dos fins dos tempos. Então sempre temos que nos atentar ao já e ao ainda não. O que já foi cumprido no tempo bíblico e o que ainda não foi cumprido, o que nós estamos vivendo, o que das profecias da palavra nós ainda veremos. Seguindo aqui no versículo 22 ao versículo 28, Pedro agora faz um discurso voltado para os judeus. Lembre-se que Pedro foi chamado ali para pregar o evangelho, né? Ele tinha um foco voltado para os judeus, ele pregava também para gentios, mas Pedro tinha um foco voltado para os judeus, né? Depois Paulo que vem com esse ministério mais aflorado com os gentios. Então Pedro ele fala para todo o povo o que estava acontecendo, só que aqui no versículo 22 ele direciona o seu discurso, agora é como se eles olhassem e falassem, pessoal, meus irmãos, sangue do meu sangue, agora eu vou falar com vocês. E ele diz, varões israelitas. Perceba que ele não fala todo o povo que está aqui, como nós vimos, mas ele direciona para os judeus. Varões israelitas, atendeis a essa palavra. Gente, aqui é como no linguajar de hoje, se Pedro tivesse ali, ó, vou explicar para vocês o que está acontecendo, mas judeus, tomem atenção para o que eu vou falar, que agora o papo é com vocês. E Pedro começa então, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, esteve aqui entre nós, fazendo milagres, fazendo prodígios que o próprio Deus o empoderava a fazer isso. Aí ele diz, só que este foi entregue, né, foi morto por determinado desígnio de Deus, mas vocês o mataram. Aqui nós temos um ponto muito importante. Como coaduna a soberania de Deus com a responsabilidade do homem. Se você já teve a oportunidade de estudar ali algumas vertentes, principalmente calvinistas, arminianas, você talvez vai entender sobre esses pontos, como às vezes eles colidem ali. Aqui nós temos uma demonstração de que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem podem caminhar juntas. Aqui ele diz, Cristo foi morto por um desígnio de Deus, era um propósito de Deus. Deus foi soberano sobre a morte de Cristo. Mas isso não anula a responsabilidade de que vocês o mataram. E diz, mas Deus o ressuscitou entre os mortos, rompendo os grilhões da morte, porque a morte não poderia segurar a Jesus. Versículo 25, porque a respeito dele diz Davi. Aqui, lembra que nós falamos no capítulo 1 que o ministério apostólico é acompanhado de um espírito profético. Lembra no capítulo 1 que Pedro traz um salmo de Davi, Salmo 69 e 109, e traz um caráter profético para aquilo, falando a respeito da substituição de Judas? Um salmo que se você ler, você fala, ele não estava falando de Judas aqui, mas Pedro, centenas de anos depois, traz um caráter profético a respeito daqueles salmos davídicos. E adivinha o que ele faz aqui de novo? Mais uma vez, tomado por um espírito profético, Pedro diz assim, porque a respeito de Jesus disse Davi, diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegra o meu coração e a minha língua se exulta, além disso a minha carne repousa em segurança. Olha que poderoso, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui, se você lê, você pensa, Davi estava falando a respeito de si mesmo. Irmãos, eu já vi pessoas pregando nas igrejas, muitas vezes, esse versículo, não deixarás que o teu santo veja corrupção, dizendo, nós temos que orar pelo Brasil, porque Deus não vai deixar que os seus santos vejam corrupção. Nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que pedir para que Deus nos livre disso, mas nós precisamos ter um entendimento do que a palavra diz.
Irmãos, aqui Pedro está explicando, Davi, ainda que estivesse falando em primeira pessoa, ele estava falando a respeito de Cristo. Você percebe que santo aqui está em letra maiúscula, fazendo uma representação aqui de Jesus Cristo. Pedro vai explicar isso para o povo. Eles conheciam os salmos davídicos como ninguém, os próprios judeus. E Pedro está dizendo, isso que vocês tanto amam, os escritos de Davi, que foi um homem tão aclamado pelos judeus, ele estava apontando para Cristo. Ele estava apontando para a ressurreição. Parte daqueles homens judeus não acreditavam na ressurreição dos mortos, parte das autoridades judaicas. E então Pedro está dizendo, Davi, o próprio Davi, o nosso pai Davi, estava dizendo que Cristo ressuscitaria. E por que isso é a respeito de Cristo? Perceba que no versículo 27 ele diz, não deixará minha alma na morte. Aqui a tradução é Sheol, sepultura, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. A palavra corrupção aqui também tem um sentido de putrefação, que é aquele período de composição biológica. E agora eu te pergunto, Davi morreu? O corpo de Davi se decompôs? Davi foi para a sepultura? Então Davi não estava falando a respeito de si. Davi estava falando de alguém que é um santo, com S maiúsculo. Davi estava falando de alguém que a morte não conseguiu segurar, porque ele não ficou preso à sepultura. E Davi estava falando de alguém que não teria o seu corpo decomposto, putreficado, se é que esse termo existe. Não sofreria a putrefação, não seria decomposto. A respeito de quem Davi falou? A respeito de Cristo. Davi estava falando para os judeus exatamente isso, meus irmãos, tudo isso que está acontecendo desde o Antigo Testamento apontava para Cristo. O Antigo Testamento sempre apontou para Cristo. Você vê Jesus de Gênesis a Apocalipse. Ele está dizendo, vocês mataram Jesus, o Nazareno, a qual todos esses homens, todos esses profetas estavam predizendo sobre ele e vocês o crucificaram. Do versículo 29 ao 32, ele explica, irmãos, perceba que ele está falando para os judeus, ele diz, irmãos, seja-me permitido dizer para vocês que Davi morreu. Davi não está falando sobre si porque ele morreu, ele foi sepultado e o seu túmulo está aqui entre nós para a gente provar a morte dele. Ele diz, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no trono. Aqui Davi estava apontando sobre Cristo, um rei que se assentaria no trono. Esse cumprimento vai acontecer no reino milenar, onde Jesus vai se assentar no trono. E ele diz, a esse Jesus, Deus o ressuscitou. Todos nós somos testemunhas disso. Quando esses homens escutam isso, do versículo 37 ao 39, o coração deles fica pesado. Sabe aquele momento que parece que a pessoa tem um relance de falar, poxa, é verdade? A Bíblia diz que o coração deles ficou pesado e eles disseram, o que nós faremos então? As pessoas precisam olhar para nós quando nós falamos de Jesus e ter essa pergunta, o que nós fazemos agora da nossa vida? O que eu posso fazer para me entregar para esse Jesus que você está pregando? E então Pedro, no versículo 38 e 39, diz, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro estava dizendo para aqueles homens, vocês precisam se arrepender e somente através de Cristo que vocês têm perdão dos vossos pecados. É como se ele dissesse, não é mais a lei agora que rege vocês, mas é através de Cristo Jesus que vocês têm a remissão dos vossos pecados. Pedro estava apresentando mais uma vez a centralidade do Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, nada mais, nada menos do que quase 3.000 pessoas ali naquele momento foram batizados. Muitas vezes nós falamos só da conversão. 3.000 se converteram. Irmãos, 3.000 foram batizados. Imagina 3.000 pessoas descendo ali as águas do batismo por uma pregação tão simples. Isso nos volta à centralidade do Evangelho. O Evangelho é um ministério de arrependimento. As pessoas não podem se achegar até Cristo sem arrependimento. Você percebe que muitos sinais acompanhavam a pregação do Evangelho, mas a pessoa pode ser curada e ir para o inferno, a pessoa pode receber a sua bênção e ir para o inferno, por isso que a centralidade do Evangelho sempre se voltava para o arrependimento. Ainda que nós tenhamos um ministério de poder, devemos buscar que Cristo nos use em milagres, em dons, mas irmãos, não pode ser só isso. As pessoas, para se chegar até o céu, precisam se arrepender dos seus pecados. Versículos finais aqui do 42 ao 47, você tem como funcionava ali a igreja. Quando a pessoa se batizava, o batismo é o rito de iniciação no cristianismo, na fé em Cristo Jesus.
Nós precisamos levar as pessoas a se batizarem, porque é o primeiro passo, é o início. Não faz sentido a pessoa aceitar Jesus, frequentar anos uma igreja e não se decidir pelo batismo, porque o batismo é o rito de iniciação. Aquelas pessoas que se batizaram entraram naquilo que aqui diz, né, koinonia, na comunhão. A palavra comunhão, a sua tradução é koinonia, que significa justamente isso, a fraternidade, a comunhão, a congregação. Aqui diz, nos versículos finais, que quando eles caminhavam debaixo de 3 coisas, que é arrependimento, batismo e congregação, comunhão, o Espírito Santo, o Senhor, acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nossas igrejas hoje em dia não precisam de muita coisa. Precisa pregar sobre arrependimento, batizar e ter comunhão, congregar. Irmãos, aqui eu faço uma aplicação prática. Não deixe o diabo com essa filosofia vã convencer você, as pessoas que estão próximas a você, que não precisam desses 3 passos. Eu não preciso me arrepender. Meus pecados já não são tão grandes quanto eram antes. Eu já deixei de cometer alguns tipos de pecados, eu deixei vícios pra lá, agora uma mentirinha ou outra, eu não preciso de arrependimento todos os dias. Nós precisamos. Eu não preciso me batizar, eu já creio em Jesus. Eu me batizei quando era criança. Você não tinha consciência da sua fé, você precisa se batizar. E por último, eu não preciso congregar porque eu sou a igreja. Você precisa congregar. Nós não somos a igreja, nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós estamos junto com os nossos irmãos, nós nos tornamos a igreja do Senhor Jesus, onde Ele é o cabeça. Sendo assim, o restante, como diz a palavra, o Espírito Santo há de fazer. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Não se esqueça de inscrever no canal, encaminhe esse vídeo para alguém também que está buscando aprender mais da Bíblia e eu te espero no próximo, em Atos capítulo 3. Até lá!